feliz, muito honrado pelo convite. Tenho 40 anos, trabalho no mercado financeiro há mais de 13 anos. Para quem está no Rio ou em outras localidades, mas principalmente no Rio de Janeiro, é muito comum me ver ali na Globo News, na Record, na SBT. Para quem assiste a CNN, recentemente eu estive no grande debate da CNN. Enfim, sou bastante participativo no mercado financeiro brasileiro. Tenho 3 certificações, já trabalhei no maior banco privado da América Latina, já trabalhei no principal banco de investimentos da América Latina, já trabalhei em fintechs, atualmente trabalho numa corretora, sou professor convidado da Fundação Getúlio Vargas de Educação Financeira, sou membro do Comitê de Finanças aqui do Rio de Janeiro, sou administrador, tenho 40 anos, sou pai de 2 meninas, sou membro do Comitê de Investimentos de um fundo chamado Baobá, sou membro da Ambima, que é a Associação de Bancos de Investimentos do Rio de Janeiro, tenho uma postura bastante atuante no mercado. Queria parabenizar todos ali, o pessoal de Caruaru, Pernambuco, muito legal, né? Bastante diverso, muito bom. E primeiro, antes de mais nada, agradecer muito ao seu tempo, são 20 horas, 41 minutos. Vocês poderiam estar no aconchego da sua coberta, mas vocês aqui estão investindo o seu tempo. Se você está na sua coberta ali, escondidinha, super ali, contando, a gente também agradece. Agradecer muito esse seu tempo que não volta, que não é um tempo reciclável. A nossa proposta aqui é fazer um encontro com algumas premissas importantes na definição do preço. A gente queria muito agradecer as participações nas redes sociais. Nós tivemos ali algumas perguntas que nós colocamos aqui como objeto de resposta, que pode ser a sua dúvida, que outra pessoa acabou enviando, tá? Lógico, nós sabemos que esse é um assunto tão amplo que num encontro de aproximadamente de 45 minutos a 1 hora, talvez nós não possamos esclarecer. Mas não se preocupe, a nossa intenção aqui é procurar você em outras oportunidades, a trazer esse tema recorrente. Eu queria muito convidar vocês não precisam abrir as câmeras, tem uma mãozinha aí do lado, chamada Reactions, que vocês podem bater palmas para a Vanessa, que ela foi super cuidadosa. Pega essa mãozinha aí, batam palmas para a Vanessa, ela merece, pessoal. Tem um reaction aí, ó. Pega a mãozinha, bate para ela. Eu estava... Muito legal, gente, só estão vendo 5 mãozinhas, bate as mãozinhas para ela. Obrigada. Gente, por favor. Muito legal, né? Gente, o que aconteceu é o seguinte, eu fui numa cooperativa de crédito fazer uma palestra, andei mais de 1.000 quilômetros, foi em Rio Verde, e o esposo da Vanessa é muito meu amigo. E aí nós nos apresentamos, saboreamos um vinho, passei em Belo Horizonte, depois eu vim para o Rio, e ela comentou da dificuldade que muitos profissionais autônomos estão tendo. Eu falei, nossa, que incrível, a gente pode falar sobre isso aqui também, é um tema que eu falo nos principais veículos de informação do país, eu tenho coluna no Jornal de Brasília, eu falei, vamos criar aqui um conteúdo para que possa ajudar. Então, agradecer muito a Vanessa, que não é um assunto fim dela, mas ela achou super relevante trazer isso aqui para a gente, tá? Então, se você tiver sua pergunta, imagina. Deixa eu botar agora aqui minha apresentação. Eu acabei te passando a palavra, mas não te apresentei, né? Realmente, gente, foi bem despretensioso, foi num vinho, a gente conversando, não, mas realmente, eles começaram, porque meu marido também trabalha nessa área, eles falando disso, eu falei, gente, eu estou boiando nessa conversa, como que a gente da área da saúde, a gente não é educado para ter gestão financeira, para saber essas coisas, para saber precificação, saber sobre investimento, e eu tenho muitas dúvidas, então a gente vai fazer essa coisa acontecer. E aí, finalmente, chegou o dia, né? O Gilvan, gente, para quem não viu, né, na apresentação dele ainda, além de todo o currículo que ele já falou, ele tem uma história muito legal, que eu vou pedir para ele para contar para vocês também, de como ele chegou até onde ele está hoje. Ele é especialista em finanças, é gerente de estratégia corporativa da Orma Investimentos, ele também é fundador e membro do Conselho de Administração da Financier Educação, que é uma holding de marcas educacionais. Durante a pandemia, ele lançou um espaço físico chamado Laboratório de Habilidades Financeiras, lá no Rio de Janeiro, que ensina mercado financeiro e educação financeira na prática. Ele já trabalhou na Geração Futuro, Itaú, BTG, XP, já foi CFO do Banco Maré e tornou-se professor de finanças pessoais lá na FGV, Direito do Rio.
Ele já foi eleito, se ele não contou, pela revista Forbes como um dos 9 inovadores negros no Brasil, que estão buscando aí pela educação financeira uma ascensão social e econômica para as próximas gerações. Tem um vasto currículo na área aí de certificações nessa área. Então, Gilvan, muito, muito obrigada por se propor a dividir essa sua experiência e seu tempo aqui com a gente também, viu? Obrigadão por ter aceito esse convite aí no meio. Vamos! Topou sem nem pensar 2 vezes. Obrigadão mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço. Então, primeiro de muitos, a ideia é que a gente faça isso sempre. Acho que a gente pensou algumas coisas aqui, deixa eu só já compartilhar com vocês um segundinho. Deixa eu botar aqui. Palmas para o Gilvan também. Me põe como hoster. Hã? Vanessa, me põe como hoster, por favor. Só vai ali em... Já foi. Foi? Bom. Legal. Pessoal, aqui eu preparei uma parte de conteúdo e aí depois eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, é de buscar no ao vivo e a cores alguns exemplos para vocês, tá? Mas vamos lá. A ideia aqui é até importante nesse ambiente de validação da persona, né? A Vanessa foi super querida em botar o seu CRFA aqui já à disposição de todos, tá? A nossa ideia é falar sobre precificação de serviços, mas nós precisamos fazer um passo anterior, né? Entender um pouquinho como está essa indústria e algumas questões bem lá atrás para a gente aqui, tá? Primeira coisa é o seguinte, tá? Que eu fiz questão de voltar aqui é um segmento que cresceu muito do país nos últimos anos, que foi os números de micro e pequenos empreendedores, né? Aqui a gente tem uma amostra do portal do empreendedor, e é muito legal a gente super refletir por que esse número de empreendedores do MEI, né, cresceu nos últimos anos. Olha o número em 2010 e olha setembro de 20, milhares e milhares de pessoas autônomas virando MEI. O primeiro raciocínio é que você é um empreendedor que você gosta, e o segundo raciocínio é um empreendedor por necessidade. A segunda hipótese é a hipótese que está mais em evidência atualmente, porque o Brasil tem 14 milhões aproximadamente de pessoas desempregadas. E à medida que você não tem receita, você acaba se tornando um empreendedor, um micro e pequeno empreendedor. Isso é uma legislação importante, porque você tem um faturamento anual de R$81 mil, e com esse faturamento você consegue não pagar impostos e ter um valor mínimo ali de contribuição, muito legal, por sinal, você ter um único valor de impostos. Nós sabemos que no Brasil vocês trabalham em média 5 meses para pagar impostos. Recentemente, nas nossas televisões, nós estamos presenciando a discussão sobre a precificação da gasolina. Não sei se vocês perceberam, eu já falei nisso na Record, mas até a gasolina tem um problema de precificação, porque na gasolina existem a cobrança de 5 tributos. 5 tributos estão inseridos no preço da gasolina. Conceitualmente, a gasolina deveria ser algo em torno de R$3 aproximadamente, mas como nós temos a incidência de 5 tributos no preço da gasolina, hoje aqui no Rio de Janeiro tem lugares que a gasolina é R$7,20. Tá? Então, a gasolina também tem um problema de precificação. E o governo tentando estimular o empreendedor a ter um CNPJ, e aí se vocês me fizerem aquela famosa pergunta, é importante ter um CNPJ? Sim, é importante ter um CNPJ por 2 variáveis importantíssimas. Outro dia eu estava fazendo uma palestra e uma pessoa perguntou, eu recebo meu dinheiro, mas eu não consigo ver ele crescendo. Aí eu fiz a seguinte pergunta, você usa a sua conta pessoa física ou pessoa jurídica? Ela falou, minha conta é pessoa física. E eu falei, então você nunca vai ver ele crescendo. Se você é empreendedor e está começando, é de extrema importância, independente do seu tamanho, você ter uma conta pessoa jurídica e uma conta pessoa física. Eu sei que pode parecer super repetitivo, mas a gente acaba esquecendo. E a gente às vezes culpa os impostos por não ter essa divisão. É super importante você ter uma divisão de pessoa física e pessoa jurídica. E normalmente nós usamos o MEI pelo seguinte aspecto, tá? Ele te dá um CNPJ, você consegue ali, com esse CNPJ, ter uma conta no banco digital,
E, não menos importante, você consegue uma linha de crédito. E foi por isso que ele teve um crescimento tão robusto nos últimos anos, porque além de ele te dar uma personalidade jurídica, de você fazer a independência da sua organização financeira, você também tem uma linha de crédito, uma linha de financiamento. Muitos profissionais autônomos entenderam que isso era importante e abriram o MEI. Qual o problema? Eu sempre falo sobre isso. Qual o problema do MEI? É que ele tem um teto, que é R$81 mil de faturamento por ano, e isso dá, em média, um faturamento ali de 5 mil, 6 mil, né? 6 vezes 12, próximo de 6 mil reais, né? Me perguntem, Gilvan, você foi MEI? Sim. A minha empresa, que foi selecionada pelo Google, começou como MEI. Eu comecei como MEI, eu era um profissional, eu era um professor, e aí queria criar uma consultoria, então comecei como professor, depois eu fiz uma mudança societária, fui para o Simples Nacional, e aí eu tenho uma SA, uma sociedade anônima de capital fechado, né? É importante explicar isso e deixar os pilares desse slide. Quais são os pilares desse slide? De maneira muito didática. Primeiro, diferenciação da pessoa jurídica e pessoa física. Segundo, acesso a uma conta exclusiva para você. Terceiro, acesso a uma linha de crédito que pode te gerar valor e definir você de uma maneira jurídica pagando menos impostos, tá? Lembrando que pessoa física, quando tem lucro, paga 27,5 se o lucro for superior a 56 mil reais ano. Importante a gente estar falando sobre isso, porque dentro de precificação, os impostos também pesam bastante, né? Então, falar de precificação é importante falar dos impostos e explicar essa natureza jurídica do MEI, tá? Segundo slide. Eu não sou um bom contador de piadas, mas eu tento contar boas piadas. Todo mundo aqui conhece aquele sistema de fazer slide chamado Canvas? Só levanta a mãozinha, deixa eu ver aqui se todo mundo conhece aquele sistema chamado Canvas de fazer apresentação, que é maravilhoso. Alguém conhece? Legal, legal. Deixa eu ver aqui, todo mundo conhece, né? Muito bacana, muito bacana. Legal, legal. Bacana, bacana. Quem não conhece agora? Quem não conhece, levanta a mão, por gentileza. Quem não conhece? Quem não conhece o sistema Canvas que faz a apresentação? Muito bom. Existe um sistema, né, um pouco melhor que o Microsoft, o PowerPoint, que chama-se Canvas, que é para desenvolvimento de apresentações. Então, eu participo de muitas bancadas, eu sou jurado em algumas instituições, eu fui agora na FIAP de São Paulo, foi muito legal, por sinal, analisando negócios digitais, enfim, startups, como nós chamamos. E aí uma amiga veio me procurar e falou assim, Gilvan, quero abrir um negócio. Aí eu falei assim, já baixou o Canvas? Ela mandou assim, já, eu faço minhas apresentações aqui. Não era esse Canvas, mas como eu não sei contar piada, não ficou tão engraçado. Se fosse outra pessoa contando, ficaria muito mais engraçado. Mas como eu não sou engraçado, ficou engraçado. O que acontece? Esse sistema aqui, pessoal, na minha concepção, o Sebrae, né? Eu fiz uma série de cursos para o Sebrae também. Depois eu mando os videozinhos para vocês. Não falei, minhas redes sociais é Gilvan Bueno. Perdão. Minhas redes sociais é Gilvan Bueno. E meu YouTube também é Gilvan Bueno. Mas o meu Instagram, acho que eu estou trabalhando com ele há mais tempo, tá? Então, Gilvan Bueno. Se vocês botarem Gilvan Bueno aí, são 2 páginas de Google, tem muita coisa aí que eu venho falando, tá? Legal, vamos lá. Aqui, pessoal, é o seguinte, isso aqui chama-se método Canvas, tá? Antes de vocês abrirem qualquer negócio, vocês precisam imprimir isso aqui, o Sebrae disponibiliza isso aqui gratuitamente, tá? Aqui tem as perguntas mais importantes para desenvolver um negócio. O nome disso aqui é método Canvas, tá? Importante falar sobre isso, porque quando você é empreendedor por necessidade, você acaba não tendo conhecimento desses conceitos, tá? Então, antes de você abrir o seu negócio, ou se você já está com o seu negócio aberto, estrutura um Canvas, né? Vamos entender todo o processo da sua empresa. Porque você define o preço, mas imagine que o preço está aqui e atrás do preço tem um turbilhão de informações que você precisa ter, né? Por exemplo, quais são as suas parcerias principais, né? Quando você fala assim, eu tenho uma parceria e eu estou abrindo mão de 20% da minha parceria para você vender, né? Ou seja, você disponibiliza o seu negócio, né, o que você produz, a sua matéria-prima com outra pessoa,
e dá para essa pessoa 20% do seu lucro. Mas você sabe que se deveria ser 20% do seu lucro? Por exemplo, qual é a atividade principal do seu negócio? Terceiro ponto, proposta de valor, né? Acho que no mundo digital, proposta de valor está sempre em evidência. Eu queria depois falar um pouquinho sobre isso. O que é proposta de valor? Alguém aqui se sentiria confortável de me dizer assim, por exemplo, qual é a proposta de valor do seu serviço? Alguém pode escrever para mim, pode falar. Acho que aqui não é um monólogo, e não pode me deixar falar, senão eu vou falar a noite toda aqui. A Vanessa falou que eu posso falar até 00:30, depois de 00:30 acabou. Mas o que é uma proposta de valor para você, Josiane? Josiane Januário, Double J. Tudo bem, Josiane? Você pode falar se está no lugar disponível? Tá bom de sinal aí? Se você se sentir confortável, pode falar. Quero muito ter essa interação com vocês. Deixa eu ver se ela está falando no chat. Pode falar no chat também. Se outra pessoa que eu não chamei... muito obrigado. Obrigado, Denise. Gente, pode fazer que nem a Denise. A Denise botou ali, ó, a oferecer acolhimento e informação para a promoção do aleitamento. Muito legal. Essa é a proposta de valor da Denise. Denise foi muito cirúrgica. Quem mais aqui? Pode escrever, pessoal. Se você não quiser falar, pode escrever aqui, é ótimo, tá? Denise já mandou ali, oferecer. A proposta de valor dela é essa, né? O que é a proposta de valor? Cirúrgica, né? Cirúrgica. Foi cirúrgica, Denise. Foi cirúrgica. Sensacional. Pode escrever mais mensagem. Então, proposta de valor, por exemplo, a proposta de valor do Uber, né, é fazer uma transferência de pessoas através de maneira digital. Né? Do Airbnb, né, a proposta de valor do Airbnb é oferecer locações baratas para as pessoas. Né? Aqui em Limeira, Josiane Januário Maragon. Obrigado, Josiane. Muito bom ter você aqui. Aqui em Limeira, acolho o curso pré-natal de amamentação, atendimento presencial, laser e aromaterapia. Muito legal. Percebam, né? Vou falar bastante sobre isso ainda há pouco, para pegar esses pontos. Então, aqui ela botou, ó, curso pré-natal, atendimento presencial, laser e o aromaterapia. Alguém é muito parecido com a Josiane? Gente, é muito importante você ter a sua proposta de valor bem definida. Obrigado, Marília. Obrigado. A proposta de valor, ela é algo muito importante. Eu estou na área educacional com a minha empresa e hoje eu percebi que a minha proposta de valor está sendo distribuída com inteligência artificial. A gente botou inteligência artificial para entender a capacidade dos alunos. Então, ou seja, a gente está inserindo tecnologia. Então, proposta de valor é algo muito importante e que a gente tem que se dedicar bastante sobre isso na hora da precificação, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso. Quem aqui se identifica com o que eu vou falar? Você fez uma venda e aí a pessoa foi super simpática. Aí você pegou o motoboy, a sua cliente, né? Você pegou o motoboy, mandou uma lembrança para ela e não botou isso no custo. Isso penaliza, né? Você faz aquela gentileza de você ver o vídeo daquela instituição financeira que manda a cartinha na mão e você quer fazer a mesma coisa, tem um custo para isso, tá? Isso tem que estar sendo inserido na sua precificação, tá? A Vanessa Cristina botou assim, organização baby, consultoria, amamentação, muito legal, gente. Pode mandar aqui, é legal a gente ter essa troca, ter essa proposta de valor materno, lesioterapia, infisioterapia, muito legal, bacana. Esses são meus serviços e principais atividades, consultoria e amamentação, lesioterapia, colocação, ativarem meus clientes todas as suas potencialidades com o objetivo de entregar seus melhores serviços à sociedade, ajudá-los a se dobrar o faturamento. Legal, dobrar o faturamento vai ser uma questão interessante. Deixa eu ver se eu separei aqui. Eu separei alguns livros para vocês aqui. Só um segundinho, peraí. Tem uns livros aqui separados para vocês. Gente, não é pegadinha, eu sempre gosto de fazer isso para achar que a estante não é de mentira. Eu gosto de abrir ela e pegar um livro para parecer que ela é real, viu? Esse mundo digital tem que fazer. Bem, bacana. Relacionamento com os clientes, tá?
importantíssimo na precificação também, tá? Estou me especializando em laser terapia. Gente, é muito legal esse investimento, quando vocês falam de especialização, porque é isso que traz a vantagem competitiva. Vou falar bastante sobre isso também. Perdi o começo da live, a Milena Larissa. Vamos pensar. Temos uma meta aqui, não vamos contar, se vamos disponibilizar esse segredo. Né? Boa, Larissa, brincadeira, acho que vai sim. Não posso falar, senão briga comigo. Mas olha só, segmentos dos clientes. Gente, muito legal os segmentos dos clientes. Queria muito contar uma coisa para vocês aqui. Quem tem conta bancária no Banco Itaú? Só apertar a mãozinha aí e botar segmentação de clientes. Banco Itaú. Boa. Muito legal, né? Gente, segmentação de clientes, segmentação de tabela de preço, tá? O que é a segmentação de clientes? Por que o Itaú não pega e acaba com a segmentação e deixa todo mundo numa estrutura? O Personalité, o Varejo e o Uniclass. A mesma coisa com o Bradesco, né? Por que o Bradesco não coloca tira o Prime e deixa só todo mundo no mesmo lugar? Por que o Santander não faz a mesma coisa, né? Santander Select e Santander Varejo? Porque a segmentação de clientes é extremamente importante para você precificar. Por exemplo, se você tem um perfil, e aí você tem que entender o perfil de um cliente, e cobra o mesmo preço para todos, você tem um problema, porque algumas regiões não têm a renda para o seu produto, ou algum público não tem a renda para o seu produto. Então, é super importante essa segmentação do cliente, tá? Segmentar o cliente, você dividir, por exemplo, esse cliente tem uma faixa de renda XPTO, ou seja, é um cliente que eu tenho um outro jeito de atuar. Esse cliente tem uma outra faixa de renda, né? É isso aí. Eu gostei muito da Juliana Camargo falando, segmentação dos clientes. E olha, nós esquecemos isso. Eu sou parceiro de uma grande instituição de ensino aqui no Rio de Janeiro, e ele tem, eu não vou falar, tá? Mas ele tem 4 tabelas de preço. Essa empresa existe, Janete Lopes, há 50 anos. E ele fez 4 tabelas de preço. Ele tem 46 pontos comerciais. É um curso de idiomas e ele tem 4 tabelas. Então, quando ele vai para uma região, ele sabe que aquela região ali não tem o poder econômico de uma outra região. Então, ele pratica o preço da tabela D. Quando ele está numa região que tem esse poder econômico, ele pratica outro preço. Isso não é feio, tá? Isso é segmentação de clientes. As instituições financeiras fazem, as empresas de comércio fazem, todo mundo faz. E parece que a gente tem vergonha de falar sobre isso. Mas você pode criar tabelas de preço. Ou seja, e aí eu vou contar uma coisa para vocês. As instituições financeiras não têm lucro na alta renda. A lucratividade das instituições financeiras estão nas agências mais simples. Obrigado, Juliana. É isso aí. A base da pirâmide é onde tem a lucratividade do negócio. A alta renda não dá valor para ele. Queria parar rapidamente aqui e recomendar neste momento e perguntar, alguém aqui já leu o livro Estratégia do Oceano Azul? Estratégia do Oceano Azul? Levanta a mãozinha quem já leu. Boa, Maila. Quem não leu? Muito legal. Gente, parem tudo que vocês estiverem falando. Tem audiobook, tá? Se vocês não puderem fazer a leitura, tem audiobook, tá? O que a Estratégia do Oceano Azul conta pra gente, tá? Ô, Lilian, não tem problema nenhum focar só na classe A, tá? Por exemplo, a Mercedes-Benz só foca na classe A, né? Ela fez o classe A, outro não tem problema nenhum. A Land Rover só foca na classe A. Não tem problema. Não tem problema. Ou seja, isso está dentro da sua atividade principal, né? Muito legal falar sobre isso aqui. Muito legal. Tem que fazer isso. Acho muito legal o comentário aqui, muito sincero, muito honesto, da Mércia Quintino. Ela tem dificuldade de cobrar por meus serviços, como trabalho há décadas no SUS,
sinto uma imensa dificuldade de cobrar. Eu tenho uma dica para você. Você tem que contratar uma pessoa para ficar à frente do seu negócio. Vai ser a melhor estratégia. No meu negócio, eu era o CEO, mas eu descobri que eu sou bom na parte de desenvolver produtos e captar clientes. Mas eu não sou bom na parte administrativa, do dia a dia, de tocar os processos. Eu furo os processos, né? Então, eu trouxe uma pessoa para ser executiva da minha empresa e eu focar em produtos e estratégia. Não tem problema nenhum isso. Eu acabei percebendo que eu era um câncer para o negócio, porque eu acabava passando à frente dos processos, respeitando algumas questões, então eu deixei de ficar nesse dia a dia e fiquei aqui em cima, só em produtos e parcerias comerciais. Então, com muito carinho, e primeiro, obrigado pelo seu compartilhamento, você pode fazer essa estratégia de trazer um executivo para tocar o seu negócio e você não participar. E aí vem aquela velha história que eu vou falar para vocês que eu pratico, tá? Me mandaram agora, ainda há pouco, me dá uma bolsa de estudo. Eu falei assim, cara, não posso, porque quem vende é uma outra área, eu não tenho mais acesso às vendas. E aí as pessoas, eu próprio me criei uma barreira, porque eu não tenho a possibilidade, né, de dar desconto. É uma outra área que dá desconto e eu não posso fazer isso. Então, eu mesmo criei uma defesa para mim. Eu acho que isso está super sendo construtivo para mim, na minha empresa, que eu vou compartilhar com vocês. Voltando ao livro Estratégia do Oceano Azul, o que aconteceu? Quem aqui conhece um circo chamado Circo de Soleil? Alguém conhece o Circo de Soleil? Levanta a mãozinha. Essa mãozinha aí, vocês não precisam fazer atividade física, é só apertar um botãozinho. Então, não tenham medo de apertar esse botão, tá? Muito bacana, obrigado. Gente, simplesmente o Circo de Soleil, ele mudou o conceito que nós sabemos sobre circo. O Circo de Soleil, ele não tem palhaço, ele não tem animal em cativeiro e ele tem uma outra proposta acrobática, né, de você ver o circo. Você parou para pensar nisso? O Circo de Soleil não tem palhaço, não tem animais e, curiosamente, cobra mais caro. Muito louco isso, né? O Circo de Soleil cobra mais caro frente a outros negócios, porque ele criou uma precificação voltado para o público que quer ter outra experiência. Isso é o que nós chamamos de estratégia do Oceano Azul. Por quê? Porque ele não tem concorrente. E aí, para quem falou da classe A, o Circo de Soleil é focado na classe A. E ele mudou o jeito do negócio dele e ele não tem concorrência. Já a estratégia do Oceano Vermelho é onde hoje está inserido a Cielo, né, que é aquela máquina gigante de cartão de crédito que você deve ter aí. O que é a estratégia do Oceano Azul? É um oceano cheio de tubarões que estão se degladiando, tentando pegar participação de mercado. Na minha visão, é aquela rua que tem 10 salões de beleza, um em frente do outro, e os dois ficam competindo quem vai ser o cliente do salão. Alguém tem alguma experiência dessa? Pode falar aqui no chat, né? Um de frente para o outro. É tipo restaurante, é tipo loja de carro, né? Aqui no Rio de Janeiro tem uma loja, uma rua chamada Intendente Magalhães, que as pessoas ficam ali vendendo carro. Então, a Vanessa super se identificou, ela lembrou dessa rua que é Intendente Magalhães, que é um carro do lado do outro. Ali é a estratégia do Oceano Azul, aonde você está dominado e você tem pouco lucro. Por que você tem pouco lucro? Porque você tem muita competição. E no ambiente de competição, a sua margem de retorno é baixa. Por isso, algumas pessoas gostam de trabalhar em oceanos azuis. Quer ver um outro oceano azul? Netflix. Quem tem Netflix, levanta a mão. Eu zerei o Netflix na pandemia, tá, pessoal? Zerei o Netflix. Vi quase tudo que tinha o Netflix, né? Muito bom. Gente, não tenham medo. Obrigado, Caroline Silva. Por sempre estar com a sua mãozinha Wakanda aí levantada, viu? Mãozinhas. Não tenham medo de levantar as mãozinhas. Vocês não estão fazendo atividade física, é só apertar um botãozinho, tá? Gente, no Netflix tem uma coisa muito legal que é o seguinte: quantos usuários existem no Netflix? Chuta, alguém chuta?
200 milhões de usuários. O Netflix tem um Brasil de usuários, tá? E antes da pandemia, o Netflix estava no Oceano Azul. Ele não tinha concorrente. E aí ele tinha uma vantagem competitiva de 8 anos à frente do segundo colocado. Aí, uma tal de Disney, incomodada com aquilo, 8 anos de vantagem, tá? Oceano Azul total. Aí o Netflix ficou governando, mas veio a Disney e em um ano a Disney tem 100 milhões de usuários. Em um ano, a Disney fez 100 milhões de usuários. Consequentemente, nós temos agora Amazon Prime, Netflix, Disney, Paramount, HBO. Gente, eu já estou cansado de pensar e agora nós não temos mais o Oceano Azul. O Netflix tem Oceano Vermelho. Mas olha o que o Netflix fez. Ele aumentou os preços. Vocês perceberam que o Netflix aumentou o preço? Ele era um preço, eu botei isso lá no meu Instagram. Ele era um preço e ele passou para outro. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que a concorrência não tem a quantidade de vantagem, de proposta de valor comparado a ele. Quem tem Amazon Prime e quem tem HBO e quem tem Paramount sabe, a Netflix tem um conteúdo ilimitado e por isso ela pode cobrar mais caro. E ela tem 200 milhões de assinantes. Legal, né? Aí também tem precificação envolvida, tá? Então, segmentação de clientes foi um ponto importante. Muito legal, estrutura de custos, como custos eu falei para vocês, e fontes de receita. Esse é um pensamento muito importante. E quarto ali, né, muito legal, desculpa, para quem, né, os canais de venda que vocês utilizam é algo super importante. Em linhas gerais, para que eu uso isso aqui? Isso é o Canvas. Se você está com a ideia de aumentar o seu negócio, de investir numa máquina, de investir num curso, você vai ter total condição de investir se usar isso aqui. Porque se você ficar pensando com medo, o que é pensar com medo? Aquela máquina é muito cara. Aquele curso é muito caro. E se isso? E se aquilo? E se aquilo outro? Eu também já fui desse do si. Mas olha só, quando eu olho para um negócio, eu falo o seguinte, se eu investir na máquina, eu aumento a minha parceria? Eu aumento a minha atividade principal? Eu aumento o meu recurso principal? Para quem eu vou fazer isso? Eu consigo segmentar o meu cliente? Eu aumento o meu relacionamento com o cliente? Eu melhoro o meu canal de distribuição? Isso aumenta a minha fonte de receita? E isso diminui o quanto a minha estrutura de custos? Você compra a máquina porque você sabe que com aquela máquina você melhora a sua estrutura de custos, a sua fonte de receita, você atende mais pessoas. É por isso que eu sempre falo que o melhor investimento é no conhecimento. Quanto mais pessoas você atingir, maior é a sua lucratividade. Isso é simples, né? Mais pessoas, mais receitas. E aí, se você não faz o curso ou não investe numa máquina, você não melhora, você não sabe para quem você vai atender e você não sabe o que você está oferecendo. Para mim, esse comentário aqui responde tudo. Então, se você está nesse momento buscando fazer um investimento, investir em você, ampliar o seu espaço, faça o Canvas. Mas lembrando, não é o Canvas da apresentação, é o modelo Canvas, tá? É muito legal. Eu não vou sortear isso aqui porque eu amo esse livro, mas esse livro é baratinho, você consegue comprar numa sebo, tá? Esse livro aqui, ó, Business Model Generation, é uma obra de arte, é um livro antigo, tá? Da Atlas Book. Inovação em Modelo de Negócio é o segundo livro que eu vou recomendar para vocês hoje. É um livro muito, muito bom, muito, muito rico, que vai ensinar vocês sobre precificação, tá? Então, dessa forma, eu falei de modelo Canvas, tá? Expliquei e mostrei como ele é impactante. Se você quer empreender, não empreenda por achismo. Bote num papel, tá? Próximo slide. Gente, esse cara aqui, eu sou fã desse cara.
Esse é o tal aqui do... um cara chamado Michael Porter, né? É um grande estrategista. Para quem fez administração, eu sou um administrador, né? Ele lançou uma série de livros. Mas olha que coisa louca, né? Nos anos 80, ele criou a obra de arte que todo mundo fala, que é a competição, né? A estratégia da competição, os 5 fatores de Michael Porter. Não vou me aprofundar nisso hoje, isso é tema, sabem, né? Um curso mais dedicado, mais especializado. Hoje aqui é só para quem é flamenguista, com muito carinho, é só o cheirinho, né, do que a gente tem para oferecer. Então, é uma leve introdução, mas o Michael Porter tem um trabalho brilhante sobre isso. E ele falou o seguinte, tá? Sobre foco. Eu queria, não sei quem falou aí, da classe A, né? O foco numa determinada área, na estrutura de custos e na diferenciação. Então, se você está aí querendo entender sobre precificação, pense em foco, pense em custo e pense em diferenciação. Gente, sabe o que é louco? Eu tenho 40 anos, esse livro tem a minha idade e ele é atemporal. Esses 3 fatores continuam determinando o sucesso ou o fracasso dos negócios. Quer ver um exemplo? Por que você vai no Starbucks se você pode tomar um cafezinho na esquina? O Starbucks não tem nada demais. Eu posso tomar um cafezinho na esquina, mas a experiência emocional do Starbucks é inesquecível. Eu juro para vocês, eu adoro Starbucks, né? Sou viciado em café. E vocês poderiam muito bem não ir no Starbucks, mas várias e várias pessoas vão no Starbucks. Por quê? Ele tem um foco, ele tem um custo diferente, e ele é diferenciado. Então, se você está num ambiente de muita competição, ele se diferencie. Por exemplo, a pessoa que falou aqui da classe A, cara, ela está diferenciada, é o que ela quer trabalhar. E, consequentemente, minha opinião, tá? Queria super perguntar para vocês aqui. Tem 2 restaurantes. Um restaurante escuro, feinho, com muito respeito, tá? Com as paredes para pintar, e tem outro, bem iluminado, pintado, vidro. Nossa, a comida não é tão boa, tá? Sendo bem sincero. Qual dos 2 você escolhe? Contem para mim. Rapidamente, comida, né? Lembrando que serviço, né? A gente tem uma diferenciação entre o B2B e entre o B2 Client. Eu vou contar o seguinte para vocês. Quem aqui gosta de comprar roupa, levanta a mão. Eu adoro comprar roupa. Deixa eu contar para vocês aqui. Ó, todo mundo, ó, unânime. Gente, esse cara aqui, o nome dele é José Galó. Você com certeza deve ter cruzado com ele sem saber. José Galó foi o presidente da Lojas Renner. Conhecem Lojas Renner? Lojas Renner tem uma coisa que eu adoro contar, tá? Nós temos Lojas Renner, nós temos C&A, nós temos Riachuelo, mas por que quando alguém pensa em qualidade... Gente, eu não recebo da Renner, só para deixar claro, eu não sou sócio da Renner, não tenho ações da Renner, eles não me pagaram para estar aqui, tá? Mas por que você, num determinado momento, escolhia Lojas Renner em detrimento de outras lojas? Em outras lojas? Porque ele criou uma série de diferenciações. Vou contar algumas, 3 para vocês, se vocês não sabem. 4, na verdade. Tá? A Lojas Renner fez uma pesquisa e mostrou que as mulheres tinham um impulso em comprar se elas pegassem uma prateleira com as roupas dobradas. Então, foi Lojas Renner que começou com um processo de dobrar a roupa na bancada e a mulher tem uma inclinação a comprar. Quem aqui já comprou uma roupa que bota um alfinete nela ou bota um negócio que é horrível? Eu já rasguei roupa tirando aquela marcação de preço. Alguém já passou por isso aqui? Você vai tirar um negócio da roupa e rasga a roupa? Alguém? Só levanta a mãozinha se alguém. Eu já fiz isso, vou até levantar a mão.
para dizer que eu não trabalhei junto com vocês hoje, que eu vou nesse levantar. Obrigado, Fabiane. Obrigado, Carol. Deixa eu levantar minha mão aqui. Deixa eu ver onde está o negócio aqui que eu estou sem óculos. Gente, não encontrei a mãozinha. Poxa, aqui. Vou levantar a mão também. Levantei a mão. Eu também passei por isso. A Lojas Renner percebeu o seguinte, ela percebeu que se ela fizesse um processo de você tirar eletrônico na roupa 2, você compraria mais. Por quê? Quando você ia no caixa e você olhava, eu não posso falar o nome da loja, mas você vai em alguma loja, eu não posso falar o nome, tem 3 letrinhas, tá? Mas não posso falar o nome da loja. E você olha e tem uma fila grande nessa loja, você não compra mais. A Renner percebeu que se você tivesse uma etiqueta eletrônica que passasse, você não ia ter fila e as pessoas iam comprar mais. Então, ela aboliu, pode ver, a roupa da Renner não tem aquele negócio. Ela tem uma etiquetinha digital dentro dela e você nunca pega uma fila tão grande na Renner. Quer ver uma outra? Essa aqui é para vocês encerrarem a noite e ficarem super intrigadas. Luz em cima. Quem sabe o detalhe de luz, tá? Antes da Renner, todas as empresas, e se você tem uma empresa, elas colocavam a luz de frente para você. Isso é um problemaço, porque a luz de frente para você te deixa com uma silhueta, tipo a que eu tenho atualmente, mas te deixa com uma silhueta, não deixa tão bem feita. E aí a Renner descobriu que botando a luz em cima de você, o reflexo te deixava mais bonito no espelho. Você achava que a roupa estava melhor. Loucura, né? Outra coisa, para não esconder, todo mundo, tá? Antigamente, pegava as seções de roupa e fazia um redonda, não era? Aí você ficava passando do lado, derrubava, não era assim? Quem já passou por isso? Aí você passa, esbarra, cai. A Renner acabou com isso. Ela foi a primeira a pensar nisso e ela mudou sua coleção. Gente, isso tudo foi diferenciação. Por isso que a Renner consegue ter uma vantagem competitiva contra os seus pares. Esse cara aqui, José Galó, pensou nisso tudo. E olha só, olha o nome do título dele, O Poder do Encantamento. É uma obra de arte, foi o cara que fez as Lojas Renner, tá? É um gênio, José Galó. Então, esse tipo de coisa que me fascina e é o que a gente quer apresentar para vocês, que são as tendências, tá? Percebam, antes de falar de precificação, eu estou explicando passo a passo como se diferenciar, como criar, né, custo de diferenciação. Agora, vamos lá. Quem cobra mais caro das 3 é a Renner. Vamos ser sinceros. Mas ela te oferece uma qualidade, ela te oferece um produto, uma experiência emocional muito mais competitiva e que te atrai mais. Às vezes, ter o menor preço te viabiliza de ter isso. Às vezes, você pode cobrar mais porque você diferenciou a sua experiência de consumo. Então, isso é um ponto importante. Então, mais uma vez, para quem dá aula ou quem está aí, ter um MBA, um mestrado é super importante, né? Isso vai te dando vantagens comparativas. Anotem isso, vantagens comparativas, tá? Bem, gente, eu queria mostrar uma coisa para vocês, vocês vão achar que eu sou louco, né? Mas tem um cara que disse uma coisa que eu adoro, né? Pensar grande e pequeno tem o mesmo trabalho. A diferença é que pensar grande te dá uma vantagem competitiva. Nesse exato momento, você deve ter pagado este curso para se diferenciar. Pagou? Não. E esse é gratuito, paga o próximo, né? Então, tem que preparar aqui. Então, você tem aqui, tá, uma estrutura de tempo e receita, tá? Se você começou agora, não se preocupe. Você está no Vale da Morte, como a gente fala nos Estados Unidos, que você precisa... A internet deu um probleminha, já estou vendo aqui já. Deixa eu ficar quietinho. Volta só um pouquinho, que você falou que deu uma agarradinha. Break. Show. Então, aqui você tem a parte de receita e tempo, tá? O que eu queria falar para vocês? Não comecem amanhã achando que o lucro vai ser depois de amanhã. Esse é o modelo americano de fazer negócio. Você tem que fazer uma série de investimentos para você crescer, tá? Esse gráfico aqui, para mim, é ótimo, tá? Do lado, revenue é receita e aqui é o tempo. Nessa fase aqui, que você está começando o seu negócio, você ainda não fez o break-even,
O que é o break-even, pessoal? É o que eu gasto, eu faço de receita. É isso mesmo. Olha isso aqui. Né? O que é isso? Isso é um modelo de empresas aqui. Esse é um modelo de empresas internacionais, tá? Ou seja, você não faz o break-even imediatamente. O que é isso? Existe uma pesquisa mostrando que você faz o break-even em média em 18 meses. O que é isso? Você recupera o que você gastou em 18 meses. Isso em qualquer lugar do mundo está aqui, tá? No início do negócio, você tem o seed capital, né, que é um capital próprio. Você tem o family friends, que é esse triple F aqui. O que é isso? É o family friends. Famílias, amigos, né, que começam apoiando o seu negócio. E você tem investidores, né? No meu caso, eu ainda não tenho investidores como meu pai e minha mãe, que já se foram. Mas se você tem investidores que é o pai-mãe e o pai-pai, né, o pai investidor, a mãe investidor, não tem problema. Ou se você é o mesmo ser investidor, você é investidor anjo, tá? Gente, depois, quem aqui conhece uma empresa... Desculpa, Vanessa, eu vou ter que falar desses caras, não queria, você me pediu para não falar deles. Mas quem aqui conhece Espaço Laser? Alguém aqui conhece Espaço Laser? Quem conhece Espaço Laser? Boa, Ju Camargo. Espaço Laser é uma empresa que faz depilação, né? Gente, alguém consegue imaginar que Espaço Laser teria ações negociadas na Bolsa? Espaço Laser tem ações negociadas na Bolsa de Valores, na B3, tá? E ela seguiu todo esse passo. Se eu contasse para você, Ju Camargo, que a Espaço Laser seria uma empresa listada na Bolsa, você acreditaria? Fala a verdade para mim. Não, né? Aqui, o livro que eu separei para vocês. Então, esse aqui é um estágio da empresa. Eu só mostrei isso aqui para vocês entenderem que todas as empresas que vocês estão vendo criaram tudo que eu passei para vocês até aqui agora e entenderam que o break-even, se pagar, demora. Early stage é um termo em inglês, que são empresas iniciantes. Esse primeiro, segundo e terceiro são fases de aporte. Então, se você tem uma ideia muito legal, vocês conseguem criar um modelo de negócio, vocês conseguem capturar investidores. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Que em alguns momentos vocês podem criar um modelo de negócio, ou uma estrutura de negócio que você consegue trazer pessoas para apoiar economicamente os seus negócios, tá? Próximo slide. Gente, aqui, rapidamente, falando de metodologia de formação de preço, tá? Você tem uma camisa vendida por R$25, uma por 22 e uma por 20, né? Antes da metodologia de preço, a coisa muito importante para vocês aqui é entender os seus concorrentes, tá? Entender os seus concorrentes é extremamente importante. Por quê? Se você não entende seus concorrentes, você vai ter um problema de precificação. Ou você vai cobrar muito caro, ou você vai cobrar muito barato. Existe uma coisa chamada barreira de proteção. Barreira de proteção é algo que você tem, ou leia-se, monopólio, que não vai permitir as pessoas ou concorrente entrar. No Brasil, por exemplo, a Petrobras tem um monopólio do petróleo, então você não tem concorrência. Mas no ramo de serviços, nós não temos barreira de proteção. Por isso que é importante você ter foco no custo, na diferenciação e ter foco no que você quer vender, o público que você quer atuar. Então, uma questão importante é você entender qual o preço de venda no momento que você vai precificar o seu produto, entender como funciona a concorrência, tá? Então, queria falar aqui para vocês de uma coisa chamada margem de contribuição, tá? Que é isso, tá? Margem de contribuição, tá? É o seguinte, percebam, essa camisa aqui, tá? Ela custa R$10, tá? Então, eu preciso... Gente, isso aqui é o clássico, e a gente vai passar para as perguntas, a gente está com várias perguntas aqui, e eu fiz toda uma estrutura mostrando passo a passo de criar a empresa, mas, por exemplo, margem de contribuição desejada, se você deseja, por exemplo, 50% do lucro, isso é
a margem de contribuição. Ou seja, essa camisa vai sair no preço de R$20. Né? Aqui já tem até uma fórmula que a gente botou para vocês, que é o seguinte, é o valor da venda menos custo e despesas variáveis. Questão super importante, tá? Custo, a gente está criando um produto, um curso para isso, tá? Mas custo é diferente de despesa, né? Se isso, claro, que custo é diferença e despesas são diferentes. Despesa é o aluguel, custo é algo que você insere no seu produto. Tem essa diferença muito clara de custo e de idade. Não. Tem alguém com o áudio aberto aí. Então, é o seguinte, custo, né, e despesa são extremamente diferentes, tá? Despesa é ali o salário, o custo, né, é a matéria-prima, é a energia elétrica, é a água, né? Isso tudo é custo produtivo. E despesa é o que você utiliza. Agora, na pandemia, né, as despesas variáveis tiveram ali algumas mudanças drásticas, né? Por exemplo, a energia elétrica. Curiosamente, energia elétrica é custo ou despesa? E isso, muito bem. Energia elétrica é custo, né? Despesa variável é uma despesa que vai variando mês a mês. Por exemplo, comissão para vendedores é uma despesa variável, tá? É importante ter isso muito claro, né? Custo e despesa são diferentes, tá? Que agora a gente entra nas perguntas, né? Como fazer uma pesquisa de mercado, tá? O último livro que eu vou contar para vocês, esse livro aqui foi o livro que eu peguei como base para trazer para vocês. Deixa eu só ver se vocês estão me vendo aqui. Esse livro aqui, O Preço e o Lucro, tá? É muito bom, é uma obra de arte, tá? Já comprei há algum tempo, é um cara chamado Peter Hill. Então, eu passei 3 livros para vocês, tá? Para encerrar aqui os livros e partir para as perguntas. O primeiro livro que eu passei foi Estratégia do Oceano Azul. É um livro muito bom para vocês entenderem a lógica de precificação. O segundo foi Business Model, né? Os modelos de negócio da próxima geração, uma obra de arte, um livro muito bom. E o terceiro, esse aqui é mais difícil de vocês encontrarem, é O Preço e o Lucro, tá? Dentro desses 3, e falei do José Galó, tá? Que é o cara que fez a Renner. A Renner é um case sobre precificação. Vamos lá. Pesquisa de mercado, tá? Vou contar tudo para vocês aqui. O cara que me deu essa dica chama Galindo, né? Galindo é o cara que toca ali a Cogna, né? Um cara muito inteligente. E ele falou o seguinte: pesquisa de mercado é legal vocês contratarem 3 consultorias, mas não fechar com as 3 consultorias. Você contrata 3 consultorias, pede uma pesquisa de mercado, pede uma introdução e escuta de maneiras diferentes o que cada um tem para fazer. Resumindo, é que nem aquela velha estratégia de fazer obra, né? Você contrata o pedreiro e vê qual é a opinião, mas não de um, pelo menos 3. Então, uma boa pesquisa de mercado precisa ter 3 opiniões diferentes, uma positiva, uma negativa e uma neutra. E é muito importante fazer pesquisa de mercado. Muito legal, dicas para quem tem pouco recurso. Algumas cidades têm empresas júniores. Empresas júniores são empresas dentro das faculdades e elas podem fazer as pesquisas, tá? Empresa júnior é um segmento muito legal. Aqui na FGV a gente tem uma, tá? Segunda pergunta. Moro numa cidade muito pequena. Fico na dúvida se vale a pena oferecer retornos dos atendimentos com cortesia ou se cobro por cada visita, né? Vamos lá. Nessa precificação, eu quero usar o gatilho da escassez, né? Existem, no processo de vendas, existe uma coisa chamada gatilhos mentais, que são formas que você insere o cliente para comprar. Uma clássica é aquela que a gente usa nas redes sociais, que é: só tenho 5 vagas para esse curso. Isso é um gatilho mental da escassez, né? Tem o gatilho mental de, essa promoção aqui é só até amanhã.
O que eu quero dizer com isso? Colocar um prazo, e aí eu vou usar um exemplo aqui, que são os cursos online. Já viram os cursos online que ficam assim? Você tem 90 dias para acessar o conteúdo, ou seja, você tem um tempo para acessar a cortesia. Por exemplo, você deu a visita e essa pessoa demora, em média, 180 dias para voltar, como é que você vai dar essa cortesia para ele? Então, você pode estipular um prazo, até 30 dias, se você voltar, eu não te cobro a visita, é minha opinião. Por quê? 30 dias é dentro do seu ciclo de venda do produto. Então, você vendeu, 30 dias ele volta. Por exemplo, 45 dias é um pouco complexo. Você pega 30 desse dia e 15 da outra. Não se esqueça que na sua precificação, em shopping center, existe uma coisa chamada área bruta locável, ABL. Como é que o shopping center trabalha? Ele trabalha com área bruta locável. Cada espaço do shopping é vendido. O que eu aprendi com isso, pessoal? É que negócios que são físicos, cada espaço dele tem que ser cobrado. Ou seja, você tem que fazer dentro da sua precificação, entender o seguinte: o seu aluguel é de 30, 45 ou 60 dias? 30 dias. Então, nada melhor do que você dar um prazo de 30 dias para o retorno dessa visita. Por mais que seja uma cidade pequena, não se esqueça do Netflix e da Disney. Uma hora vai chegar um concorrente. Tomara que não, mas uma hora vai chegar o concorrente. Então, é importante você ter um prazo para esse retorno, não deixar ao modo. E aí tem umas ideias muito legais que você pode fazer aquelas campanhas, né? Gente, estou super pensando aqui, mas até as manicures estão fazendo isso. 5 visitas, você ganha uma, mas em determinado ponto. E olha que legal, para quem fez essa pergunta, até o cashback do cartão de crédito tem um prazo para ser convertido, né? Ele não é eterno. O cashback do cartão de crédito tem um prazo, tá? Respondi que tem o melhor preço do mercado, achando que isso... Só voltar um pouquinho que minha internet deu ruim. Na enquete, respondi que tem o melhor preço do mercado, achando que isso era uma vantagem. Não é? Olha só, barreiras de proteção baseadas em preço são, esse cara fala isso aqui, pequenas falácias, né? Por quê? Porque quando você tem toda a sua estratégia baseada em preço, chega alguém com um preço menor. Ou o seu público vai ser um público viciado em preço e não no foco e na diferenciação do seu serviço. Por exemplo, imagine que nós somos um prestador de serviço que cobra R$10 e tem a Vanessa que cobra R$100. Se a Vanessa abaixar o preço, ela abaixa toda a indústria. Concorda? Então, vai ser uma briga de preço e não vai ter qualidade. Basear estratégias de diferenciação, lembrando lá do Canvas, em preço, é jogar contra você mesmo. Você tem que se diferenciar. Eu, quando entrei no mercado, e era um erro meu, tá? Eu quis fazer estratégia de preço. Pago um preço até hoje, porque o meu consumidor, ele não vê valor em outras qualidades que eu ofereço lá na empresa de educação. Tanto que eu estou acabando. Eu destruí um produto que eu tinha porque o meu produto era baseado em preço. E com preço, o cliente é viciado em desconto, né? Então, isso é um grande problema. E aí você acaba denegrindo o seu negócio e a pessoa, olha que legal, ele não vê valor na sua especialização. Quer ver um detalhe? Vai num médico sem a credencial e vai no médico com a credencial. Não tem uma diferença? Você quer ter o melhor profissional, mas se você cobra muito barato, não adianta você ter o melhor profissional. Quando eu vou no personalité, eu já sei que ali é o personalité, que ali é caro, que eu quero ter. Por exemplo, quando eu vou... depois eu vou tentar mostrar aqui ao vivo. Eu não tenho carro, eu falo para todo mundo, eu fiz uma precificação pessoal e eu acho carro caro, mas eu moro e não tenho filhos pequenos. Eu moro próximo do metrô, uma distância muito tranquila e trabalho muito perto
de casa, então eu não preciso ter carro. Mas aos finais de semana eu alugo carro. Por quê? Porque na minha precificação, ter carro alugado aos finais de semana é muito mais barato. O que aconteceu? Vou falar para você, eu quero o melhor carro, então eu pago mais por isso. Se eu quero um carro sem ar-condicionado, pequeno, um Mobi, imagine eu tenho 1,86 m, se eu pegar um Mobi, alguém sabe o que é um Mobi? É aquele carro pequenininho, né? Por preço, eu vou pegar a pior opção. Então, tenham muito cuidados em olhar que a precificação por preço vai ser sucesso. Queria muito falar de uma coisa chamada prova social. Todos aqui sabem o que é prova social? Prova social são os depoimentos das pessoas. Eu acho que precificação baseada em prova social é sublime, porque você tem uma história de sucesso para contar. Imagine se você vai na propaganda e fala assim, eu tenho isso porque o meu preço é muito bom. Eu comprei porque o meu preço era muito bom. Eu fico super desconfiado, tá? Eu gosto de falar o seguinte, eu comprei porque a qualidade era muito boa, que eu me senti exclusivo. Então, investir traz isso, né? Então, por exemplo, na minha empresa eu falo, olha, todos os nossos professores são certificados, têm um selo de qualidade. Isso é diferente, né? O que vocês preferiam? Aprender com um aventureiro ou alguém como a Vanessa que está... A Vanessa, é porque eu não posso falar a sua idade aqui, mas acho que né, você fala aí, então. Mas vocês preferiam que alguém que tem experiência no mercado ou alguém que começou ontem, né? Piloto de avião. Você quer um piloto de avião que tem 10 horas ou você quer um piloto de avião que tem 1.000 horas? O que te traz mais segurança, né? Isso é importante. Então, eu nunca recomendo vocês usarem sua diferenciação por preço. Tem que ser um conjunto. Preço vai ser um problema. Você vai ter um cliente que vai te trazer dor de cabeça. Tem algumas pessoas falando aqui, né? Muito legal. A Lilian botou aqui, eu não vi, tá? A Lilian botou assim, é ilegal cobrar valores distintos com ou sem recibo? Não é que... Muito boa essa pergunta, né? É ilegal cobrar preços diferentes do Pix? Não. Você tem uma tabela de preços, né? O que você vai ter que fazer é a emissão da nota fiscal, né? A nota fiscal é super importante para você fazer isso. Então, você tem que ter uma tabela de preços. O ilegal é você não ter esse controle. Por isso que algumas pessoas fazem um MEI que tem ali um valor determinado, tá? Mas é importante você ter tabela de preço para você entender seu público, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Foi, né? Como eu faço uma planilha de custos fixos se atendo domiciliar e nem sempre sei o que vou usar nos atendimentos, né? Indiscutivelmente, talvez uma das melhores perguntas do nosso encontro hoje, né? Como eu faço uma planilha de custos fixos? Gente, custo fixo se você tem todo o seu... Vamos lá, equipamento é um custo fixo? É um custo fixo, mostrei para vocês. Está inerente ao negócio, né? Mesmo que você atenda domiciliar, você tem o seu tempo tem que ser precificado, né? Eu já vi muito empreendedor não precificar o seu tempo. Quanto custa a sua hora de trabalho? Quanto custa a sua hora de trabalho, né? A gente, como professor, a gente sabe que a gente tem um custo de hora de trabalho. Então, quanto custa a hora de trabalho? Então, aqui já tem que entrar, né? Depois de você ter o custo da sua hora de trabalho, você tem o equipamento que você investiu, né? Que é super importante. Então, nessa planilha, você vai botar o seu custo de hora, o seu custo de transporte e o seu maquinário. São 3 variáveis importantes, né? Sua hora de trabalho, o seu maquinário e o seu transporte. Você tem gasolina. Então, você tem que ter um preço que consiga capturar isso aqui. Aí você deve estar me perguntando assim, mas, Gilvan, como é que eu faço isso? Não deveria contar para vocês, mas a Vanessa me pediu, eu vou contar para vocês. Pensem o seguinte, vocês irão atender no mês 40 pessoas. Você vai multiplicar 40 vezes o preço da sua consulta. Multiplicou. Quantas horas você levou? Aí divide o valor que você achou pelas horas que você precisou.
Você tem que ter o seguinte, qual é a minha meta do mês? Anotem isso. A minha meta do mês é fazer 30 atendimentos. Quanto você vai gerar em 30 atendimentos? 30 atendimentos vezes R$100, se 10 dão 1.000, 30 atendimentos serão 3.000, né? Então, você vai ter R$3.000. R$3.000, tá? Eu vou dividir pelas horas que eu vou trabalhar. Vou trabalhar 30 horas. E aí você vai tentando achar um preço. Mas perceberam como é que é simples? Vocês criam uma expectativa da receita que você vai gerar. Como é que você faz isso? Pega os dias que você vai trabalhar, ou a quantidade de atendimentos, eu vou fazer 40 atendimentos no mês. Então, você vai pegar 40 atendimentos, vai multiplicar pelo valor que você tem. Aí você vai dividir pela quantidade de horas. Aí você vai saber quanto é a sua hora de trabalho. E assim você vai ter um preço base para você sair de casa. Aí você vai fazer que nem o Uber, né? Alguém entende aquela precificação do Uber, né? De escassez e demanda? Já perceberam que o preço é atualizado constantemente, né? Então, se você está longe, eu cobro mais caro, eu tenho uma tabela mais cara. Se você está perto, eu cobro uma tabela menor. Você pode criar 3 ou 4 tipos de precificação. Percebam, o Uber faz isso, né? O Uber super faz isso. O Uber tem preço dinâmico. É uma precificação interpretando a capacidade de pessoas que estão consultando ou não. Por exemplo, quer ver uma estratégia suja de precificação que eu não poderia contar aqui? A precificação do hotel, né? Não deveria contar aqui. Então, é sábado, essa pessoa te liga de última hora e fala: você tem um tempo para mim na sua agenda? Eu não tenho, mas eu posso te encaixar. Mas para te encaixar, eu tenho uma outra tabela de preço. Quando você chega num hotel para comprar, se você não faz isso com reserva, vocês pagam o mesmo preço? Então, vocês pagam um preço maior, né? Então, é a precificação do hotel, né? Se a pessoa chega de última hora para te consultar, esse preço tem que ser mais caro. Vocês concordam comigo ou vocês acham que eu sou um capitalista selvagem? Não respondam, ficam quietos. Mas se a pessoa não tinha horário e te pedir um horário, ela não vai ter a tabela A, ela vai ter a tabela C ou a tabela D, né? Estou certo ou estou errado? Isso acontece pela oferta e demanda. Então, para responder essa pergunta projeta a quantidade de atendimentos, multiplica pelo valor da consulta e divide pela quantidade de horas que você vai ter. Então, você vai ter ali uma tabela padrão. Eu vou acelerar, porque são 9 horas e 47 minutos. Não quero ser deletado nem cancelado. Um segundinho. O valor do equipamento é bem alto. Gente, a próxima enquete vocês já sabem, né? Respondam. A gente quer fazer um novo encontro em breve, porque a sua pergunta vai virar tema de discussão, né? Como saber em quanto tempo terei retorno desse investimento? Adorei a pergunta, né? Para você que ficou até o final, super fácil, né? Isso é aquela coisa chamada break-even. Tá vendo aqui? Break-even, né? O que é isso? É super simples de calcular. Nem deveria contar isso aqui, mas vou contar, né? Vamos lá. Eu tenho uma máquina de fazer minto. Eu faço coxinha. E a minha geladeira está lotada. Eu preciso comprar um freezer. Quanto vai me custar esse freezer? R$1.000. Mas esse freezer vai aumentar a minha capacidade de vender salgadinho? Vai, né? Porque antes eu atendia 10 pessoas, agora eu atendo 40 pessoas. Logo, comprar um freezer aumenta a minha capacidade de vender, de ser mais ágil. Por exemplo, chegava no final de semana, eu tinha 10 pedidos, 10 pessoas. Agora, chega no final de semana, eu tenho 50 pedidos, 50 pessoas, porque eu comprei um freezer. Com essa analogia, eu te respondo, né? O equipamento é bem alto, mas ele aumenta a sua capacidade de venda? Aumenta. Mais uma vez aqui é o detalhe da precificação, da expectativa. Quanto comprar o equipamento aumenta o seu atendimento? Então, antes, sem o equipamento, eu atendia 5, 7. Agora, com o equipamento, eu aumento 30. Então,
quanto 30 pessoas a mais vão me gerar de receita? 50. Então, a máquina custou 300. Ou seja, em 6 meses eu recupero, porque a minha capacidade aumentou, logo eu faço mais geração de receita, e com mais geração de receita, eu pago a máquina e atinjo o meu break-even. Né? Tá aqui, ó. Mostrei para vocês aqui, ó, break-even. Né? O break-even não vem, ou seja, o quanto você aumenta de vendas vai permitir você pagar a máquina. E é dessa forma que você sabe o retorno do investimento. Eu fiz de uma maneira simples, a gente pode se aprofundar sobre isso, mas aqui tem um pensamento empírico e de fácil compreensão. O equipamento vai aumentar a sua capacidade. Me responda, sim, vai aumentar a minha capacidade. Enquanto? Aí você tem que fazer um cálculo. Quantas pessoas você atende hoje sem a máquina, o equipamento? Eu tendo 5, 7, vamos dizer que seja 10. Com o equipamento eu vou aumentar para 30? Sim. Ou, diferente, olha que legal, às vezes eu não preciso aumentar, às vezes eu posso cobrar mais, né? Eu posso ter os mesmos 10 cobrando mais. Por quê? Porque agora você tem aquilo que eu falei lá no início, olha aqui, ó, proposta de valor, né? Relacionamento com o cliente. Olha, eu cobro mais porque eu tenho a melhor máquina. Você faz lá com fulano, mas fulano não tem essa máquina. Ele não consegue te oferecer com precisão o que eu te ofereço. É por isso que eu te cobro mais. Sabe por que ele te cobra barato? O nome disso é argumento de venda que eu falei para vocês. Ele te cobra barato porque ele não tem o maquinário que eu tenho. Mas eu tenho a certeza. Eu quero fazer uma proposta para as senhoras e para os senhores. Vamos fazer uma ultrassom ou vamos pedir para aquela moça de 97 anos na sua cidade que consegue identificar que seu filho vai ser homem ou mulher? Quem vai ter mais certeza? A máquina ou a pessoa? Gente, desculpa, se for a pessoa, peço mil desculpas, mas invariavelmente vai ser a máquina. A máquina vai te dar com precisão. Porque se você escolher a pessoa, você compra um enxoval de menino e talvez venha menina. Então, você vai ter 2 custos. Então, aqui você precisa investir em equipamento para dar a melhor resposta. Você, às vezes, não aumenta a quantidade, mas você aumenta o preço que você pode cobrar. É importantíssimo. E esse cara fala isso nesse livro aqui, tá? Que, às vezes, você reduz o preço, mas não tem qualidade. E investindo no maquinário, você faz isso, tá? Alguém falou alguma coisa aqui? Encantado. Muito legal. Obrigado, Mércia. Então, assim, às vezes, gente, essa é a proposta do nosso curso, a gente quer fazer uma grande imersão sobre isso. A gente está falando um conteúdo aqui, gente, extremamente rico, tá? Esse conteúdo aqui é extremamente rico, isso não está aqui no dia a dia, isso é uma experiência de mais de 10 anos no mercado. Ó, meu argumento de venda, perceberam? É uma experiência de mais de 10 anos no mercado, passando por diversas instituições, atualmente, ó, sempre estudando, sempre se atualizando. É a minha proposta de valor. Você pode pegar isso aqui no YouTube, super tranquilo, mas você pode pegar com um profissional certificado, amplamente reconhecido e com prova social do que faz. A diferença é essa. Né? Mais uma vez, maquinário aumenta a quantidade. Né? Para quem está na roça, né, está surgindo um termo, já vou acabar, prometo, está surgindo um termo que são agrotechs, que são empresas de tecnologia. No centrão americano, no Texas, no Mississippi, não tem mais pessoas fazendo colheita. São máquinas inteligentes, são robôs, né? Máquinas robôs que fazem a plantação. E ele investiu numa máquina extremamente cara. Perceba, até nas fazendas você investe em equipamento. Né? Aumenta, e aí você tem 2 variáveis. Aumenta a sua capacidade ou melhora na sua precificação de produtos. Então, investir em equipamento pode trazer essas 2 variáveis. E lembre-se, se você deixar sempre o que é o preço, sua diferença, vai ser um problema. Né? Próximo aqui. Legal. Essa é ótima, né? Após adquirir o equipamento, em quantos anos eu devo reajustar o valor do meu atendimento para valer o custo dele? Adorei essa aqui, muito boa. Não sei se essa pessoa está aqui. Gente, essas perguntas estão lá nas caixinhas de perguntas que foram disponibilizadas a vocês, tá?
No próximo encontro, a gente pede muito que vocês convidem seus amigos, cada encontro é um tema diferente. Eu prometo que no próximo eu vou entrar no que vocês querem entender, que é preço, como é que coloca. Aqui a gente deu muito conceito estratégico, acho que hoje está aqui muito conceito estratégico, uma linha de pensamento, e aí a gente deixou para vocês uma série de conteúdos em termos de cursos para vocês, a gente pode trazer cada vez mais. Se você quiser seguir, todo dia eu estou lá no meu Instagram falando sobre produto de investimentos, precificação, uma ideia que a Vanessa trouxe e eu super adorei. Tá? Vamos falar aqui o seguinte. Após adquirir o equipamento, em quantos anos devo reajustar o valor do meu atendimento? Né? Gente, aqui, né, é uma questão que eu falei anteriormente. Custo e despesa. Lembra que eu falei para vocês? Custo e despesa? O equipamento é custo ou é despesa? Esse equipamento, ele aumenta a sua geração de receita? Né? O seu aluguel é reajustado anualmente? Você entende o que eu estou falando? Por que eu estou falando sobre isso? Tudo que eu gostaria de ter hoje era uma empresa de petróleo, né? Que petróleo aumenta a cada 20 dias. Seria ótimo. Mas uma coisa que você pode entender é o seguinte. Existe uma técnica chamada depreciação, tá? Em quanto tempo a sua máquina deprecia? Por exemplo, uma usina, 20 anos. Então, você vai fazendo esse reajuste pontualmente. Uma coisa que as pessoas fazem é reajustar anualmente, né? Anualmente você reajusta por quê? Existe uma coisa chamada inflação, que a gente está vivendo agora no preço dos alimentos, no preço da carne vermelha, no preço do gás, no preço da energia. Por exemplo, eu aumentaria atualmente. Por quê? Porque atualmente o preço da energia elétrica está mais caro. Vamos dizer, eu não sei qual é o equipamento que você está falando, tá? Mas se fosse um equipamento, por exemplo, um motor de cortar alguma coisa, serragem, né? Mas se você tem um aparelho, eu até fiz um vídeo para a rede aqui do Rio de Janeiro, que é muito pontual, você não repassa isso. Mas, em linhas gerais, após adquirir o equipamento, você pode fazer um ajuste anual atrelado ao IGPM, ou você pode fazer um reajuste atrelado ao índice de energia elétrica, se for ali um consumo de energia elétrica. Mas se for um equipamento dedicado aqui, faça um reajuste pela inflação. Né? E para valer o valor do meu atendimento é o seguinte, aí vem uma outra conta. Pega o equipamento, estima quantas consultas você faz e diz que em cada consulta você perde 0,5% dele, ou um tempo de vida do produto. A grande ideia sempre é você ter uma ideia de quantos atendimentos você faz e quanto isso custa. Exemplo, eu vou fazer 20 atendimentos, né? 20 atendimentos, vai desgastar a máquina, então um valor. E você pode fazer o princípio clássico, né? Se você comprou o equipamento, você não vai diminuir o preço, né? Você vai aumentar um pouco o preço e mostrar que você tem uma diferenciação. É muito importante isso. Então, o reajuste, respondendo, ele é anual. Para o seu atendimento fazer valor, você comprou ele, então você divide ele. Vamos lá. Se com o equipamento você vai aumentar a sua capacidade, vamos dizer que você vai aumentar a sua capacidade para 30, então você põe isso, o valor que você fez dividido pela quantidade de atendimento, você vai saber quanto percentualmente vai aumentar em cada pessoa atendida. Percebeu? Super simples, tá? Eu aumentei o atendimento, eu dividi o custo disso pela quantidade de atendimento e eu sei quanto eu tenho que aumentar em cada consulta. Você projeta. Então, o projeto, vou atender 40 pessoas. 40 pessoas? Legal. Então, quanto custou a máquina? Custou X. Aí você pega a máquina, divide por 40 e sabe quanto você vai aumentar em cada consulta. Não é no chute, né? É você sempre estimando. E se não bateu 40 esse mês? Mas você tem uma base para você atingir o seu break-even, né? Lembrando, quando você compra o equipamento, você tem um aumento de quantidade de pessoas ou você tem um incremento do preço. Esse livro aqui é uma obra de arte sobre isso, tá? Gente, eu acho que era isso, 9h50. Legal. A última. Vou embora, prometo. Não me joguem fora, prometo. Como saber se é melhor pagar o equipamento parcelado com juros ou juntar o dinheiro para comprar à vista, né? Pergunta sensacional, né? Como é que uma grande empresa faz para fechar com nota 10? Quanto
como é que você vai pagar esse equipamento? Se o equipamento é parcelado, você tem um tempo para pagamento. Então, nesse tempo para pagamento, tá? Você consegue estimar quanto de receita você vai fazer. Eu não sei, vou pensar na valor aqui, R$5.000, né? Então, R$5.000, vamos dizer que você vai dividir ele em 10 parcelas de R$500. Pensei no número, tá? 5.000, 10 de 500. Então, vai ser 500 por mês. 500 por mês, você consegue fazer com a nova máquina? Então, o que você faz? Em vez de você ficar esperando, você pode juntar. São duas estratégias ótimas. Juntar dinheiro é uma, se você não tem isso como urgência, e a outra é você fazer parcelado, projetando que a sua receita vai aumentar. No mundo de hoje, o que eu faria? Bem, entenderia a minha empresa, entenderia o meu modelo de negócio, né? Primeira coisa que eu faria é entender como isso aqui aumenta com a máquina. Se isso aqui aumenta com a máquina, eu tenho um aumento de receita, eu posso fazer parcelado. Se eu já tenho muitas dívidas, eu tenho que entender se eu posso comprar à vista. Mas o que as grandes empresas fazem elas aumentam sua receita com um novo equipamento, o novo equipamento faz a receita e paga o produto. Ficou claro? Você projetou que sua receita vai aumentar, você comprou o maquinário porque você tem um aumento de receita. E a própria receita dessa máquina paga a máquina. Magazine Luiza, todas as empresas do mercado financeiro se endividam para crescer. Então, você pode se endividar para crescer, porque o nome disso é uma dívida consciente, é uma dívida boa. É diferente de você comprar uma roupa que vai se desgastar com o tempo. Você está comprando uma máquina que vai aumentar a sua receita. Então, o nome disso é dívida boa, tá? Por quê? Porque você vai usar isso. Mas se você não é um profissional e faz isso por hobby, só por hobby, se é hobby, faça o seguinte, junte dinheiro e compre à vista. Por quê? Porque esse é o hobby. Você não tem isso como uma profissão, isso não está ali no seu dia a dia. Né? Por que isso? Porque quem está com isso no dia a dia vai aumentar a receita. Quem está isso como hobby vai comprar hoje e aí você vai ficar se devendo. Pode ficar frustrado, né? E ficar com uma dívida maior e você não faz receita para gerar. Ou seja, você não gera receita para pagar o seu bem. Se você não gera receita para pagar o seu bem, eu acho melhor você pagar à vista, porque você tem uma dor só na cabeça. Mas se você vive disso, se endivida para crescer. São duas estratégias totalmente diferentes. E se você tem liquidez, tem aquele pouquinho, está com dinheiro ali, guardou, também pode fazer. Gente, 10 horas e 2 minutos, falei durante 1h30, peço 1 trilhão de desculpas, Vanessa. Espero que você me... Nossa, dá vontade, assim, eu gosto muito do assunto, adoro as histórias que contam, então por mim eu não vejo nem o tempo passar, ficaria aqui ainda muito tempo te ouvindo, foi uma delícia, foi muito bom mesmo, espero que vocês também tenham gostado. Acho que a ideia é muita coisa, né, para a gente começar a trabalhar, eu acho, dentro da gente também, você traz conceitos muito importantes, eu vejo o quanto que a gente não é treinado para olhar o nosso serviço como algo de valor, mas de um valor, como eu posso dizer, precificável, não sei nem se essa palavra existe, mas eu acho que como a gente trabalha, principalmente aqui nesse universo aí de pessoas na aula, do público aqui que trabalha com assistência materno-infantil, no momento em que a mulher está fragilizada, que está precisando de ajuda, que é um bebê que está ali e não consegue mamar, a gente às vezes tem por trás algo como se cobrar por uma boa assistência fosse indigno, ou fosse feio, ou fosse, nossa, mas que falta de sensibilidade, está cobrando para ir ali prestar esse tipo de atendimento. E é o nosso trabalho, olha que estamos aqui perdendo tempo, estudando para isso, fazemos investimentos para isso, e o quanto que, quando a gente consegue virar e enxergar o mérito desses esforços que a gente faz, a gente consegue talvez até ir direcionando melhor esse público, como você falou lá no início. Quem já me viu nos cursos, sendo muito breve também, porque eu preciso te liberar, mas eu conto uma história assim de quando eu já precifiquei, uma vez eu fui atender, a pessoa me ligou, eu morava numa cobertura no Leblon, eu falei, poxa, eu tenho um preço X, né, para cobrar para essa região. E a mulher pediu desconto, eu acabei cedendo, fiz o valor que ela tinha me pedido. Quando eu cheguei lá,
Na hora que ela estava preenchendo o cheque, ela falou para mim, ah, Ivan, que bom que você me deu esse desconto, porque a gente está com uma viagem para a Europa e você já viu, né? Aí eu falei, caraca, ai, que vontade de me jogar da janela, sabe? Eu falo, gente, olha o valor que ela deu para o meu trabalho. Eu já tive situações opostas, onde eu atendi uma criança, assim, por quase um mês, indo no hospital 3 vezes por semana, e quando a gente encerrou o atendimento, o pai falou para mim assim, Vanessa, eu vou fazer uma rifa para eu te pagar, mas eu vou precisar de um tempo. Eu falei, caramba, esquece, tá tudo certo, eu vou te encaminhar para o serviço público, onde eu atendo, a gente vai dar continuidade lá, porque quando a gente valoriza, a gente consegue segmentar esse público, esse mercado, eu acho que a gente acaba conseguindo cobrar de quem pode pagar a gente, para que a gente se permita também fazer essas diferenças, fazer esses outros valores para um outro público, né? E aí, só uma última pergunta que ficou, que passou um pouquinho, seria justamente, Ivan, de como fazer essa diferenciação. Alguém até fez um comentário, por exemplo, na hora que o paciente me liga, eu não sei o quanto ele pode me pagar ou não. Às vezes a gente tem pacientes do Leblon que pediriam um desconto, a gente tem pacientes, talvez, de outras regiões que a gente poderia julgar como com menos recursos, mas que valorizam tanto o nosso trabalho, que dão um jeito e se esforçam para pagar sem questionar. Você teria alguma dica de como a gente pode fazer isso? Assim, estou nivelando ali, estabelecendo essas planilhas. O que eu levo em consideração se eu não conheço a pessoa que está me ligando? Cara, muito legal. Aqui eu estava tentando abrir aqui a internet, mas deixa eu passar o seguinte. Gente, uma questão muito importante é o seguinte: se você não tem o seu preço, você recebe qualquer tipo de proposta. Queria muito falar sobre isso antes de explicar, né? Se você não tem o seu preço, você recebe qualquer tipo de proposta. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu até eu ia trazer essa pessoa aqui, mas acabei não trazendo, que é o seguinte. Gente, não separem que eu tenho 600 abas aqui, vocês devem estar vendo aí. Uma coisa muito importante, eu até já falei para a Vanessa, eu tenho esse aqui, depois eu vou dar para vocês que eu consigo um desconto para vocês, tive essa reunião hoje, tá? Pessoal, o que é isso aqui, tá? Isso aqui chama-se CRM. O nome disso é Client Relationship Manager. É um gestor de contatos, tá? Isso aqui, gente, na minha visão, todos vocês deveriam ter. Acho que esse é o maior aprendizado do final aqui para a gente. Eu estou mostrando um CRM para explicar isso. Muitos de vocês são oriundas da máquina de escrever. Se vocês não são, então eu sou o velho da história. E na máquina de escrever, nós tínhamos uma fichinha em branco, que até as pessoas, os profissionais de saúde tinham também, né? Que é aquela fichinha em branco que você botava aqui. Não sei se usa isso ainda, tá? E aí você fazia aqui todo o inventário do seu paciente. Gente, inventário, eu sei, né? É horrível, né? Mas eu não sou... Prontuário. Prontuário. Obrigado, Vanessa. Então, o CRM, ele é uma ferramenta que você pode fazer, eu sei que é muito conceito, ela falou, o último, né? Que é o NPS, Net Promote Service, que é uma nota de avaliação da qualidade do seu atendimento. Por que eu estou explicando isso tudo para responder a Vanessa? Porque vocês precisam desenvolver um modelo de atendimento baseado em captura de informações para alimentar o seu CRM. E aí vocês podem fazer como os taxistas faziam antigamente, como os motoboys fazem antigamente. Cada região ou cada zona da cidade ter um preço. Eu acredito que essa segmentação por localidade seja mais efetiva. Se você está Então, antes de você dar o preço, você faz 3 perguntas. Não sei se eu falei para vocês que eu era garçom antes de trabalhar no mercado financeiro. Até os meus 27 anos eu era garçom, servia a mesa e tinha um sonho de trabalhar no mercado financeiro. Para quem assistiu aquele filme A Procura da Felicidade, eu apertei a mão daquele cara na vida real, Chris Gardner, eu falo super rápido sobre isso, não tenho muita estabilidade para falar, mas dia 29 de junho de 2019, está lá no meu Instagram, eu apertei a mão daquele cara do filme A Procura da Felicidade, né? Ele veio no Brasil, eu apertei a mão dele, está lá no meu Instagram, 29 de junho de 2019, né? E aí, isso ficou muito ali na minha cabeça. Por quê? Porque você tem que ter algumas perguntas. Quando eu era garçom, as pessoas me perguntavam assim, rapidamente, tá, pessoal? Desculpa. O que você me recomenda? Gente, todos vocês errariam.
eu tinha a pergunta-chave. Carne, peixe ou frango? Sabe o que eu odeio? É o cara que chega para mim e me manda picanha. Só de sacanagem eu falo, eu sou vegano. Isso é verdade. Por que o cara te manda para picanha? Porque é o prato mais caro. Aí você pede, vai no restaurante Frutos do Mar, o cara quer te dar uma muqueca, que é a coisa mais cara. Não sei aí, mas aqui no Rio é muito caro. O que eu quero falar? O que eu falava? Carne, peixe ou frango. Então, de cada uma dessas opções, perceberam que eu segmentei? Carne, peixe ou frango? Segmentei. Então, se você quer fazer um preço, você tem que ter uma linha de perguntas. 3 perguntas iniciais para te atender. Qual é o seu endereço? E aí vocês sabem isso melhor do que eu. Quantos filhos você tem? Você tem que ter uma série de perguntas que são chaves para vocês. Eu não sei te dizer quais são. Por quê? Mas essa pergunta tem que ter bairro. Aonde você mora? Por quê? Se ele te perguntasse? Porque eu quero entender os hospitais que tem aí perto. Eu quero entender o que tem aí perto para te atender. Mas eu acredito que a determinação pela localidade pode ser oportuna, mas é a precificação básica que usa os modelos de geolocalização, que usam os modelos de seguro. O seguro, por exemplo, é determinado por uma rua. Não se esqueça, o seu seguro, se a sua região, né? Por exemplo, quais são as regiões com maior incidência de problema de amamentação? Eu não sei qual é, tá, Vanessa? Desculpa. Mas, em linhas gerais, é você precificar de acordo com a localidade. Parece ser mais oportuno. E aí, por que você vai fazer isso? Para desenvolver o seu CRM e para desenvolver o seu NPS. Não sei se vocês aqui têm. Alguém tem NPS? Alguém manda NPS para os seus clientes? Alguém sabe o que é NPS? Se puder levantar a mãozinha, a última, prometo, está acabando. Ninguém sabe o que é NPS? Legal. Gente, algumas pesquisas mostram que NPS aumenta Net Promote Service. NPS. Desculpa, NPS. Viu? Já valeu o encontro. NPS, pode pesquisar aí. Net Promote Service. Né? Net Promote Service. Ou, traduzindo, é a nota do seu serviço. É a promoção do seu serviço. Então, são aqueles clientes que dão notas boas e ruins. São esses clientes que te indicam outros clientes. E você só descobre isso com a NPS. Já recebeu aquela pesquisa? Qual a nota que você me dá de 1 a 10? Dou 8? Dou 6? Ih, esse aí não gostou. Não pode indicar meu produto. Deu 10? Eu peço recomendação. Isso tudo vocês podem trabalhar com o Pipe Drive. Se você ainda não tem um CRM, nós também, todos não tem problema. Chegou a hora de você ter. Desculpa, Vanessa, era importante falar sobre isso. Perfeito. Nossa, Gilvan, eu ficaria horas aqui conversando e pensando, elaborando. Pessoal, bom, a gente realmente passou do horário, tem que liberar a Gilvan também. Gilvan, muito, muito, muito obrigada. Eu adorei, eu achei assim, fui anotando muitas coisas aqui, a gente já tinha conversado, e são coisas que a gente lê e quando a gente escuta de novo, a gente cria novos insights. Então, queria realmente recomendar aí seu perfil, né? O pessoal que quer seguir, que quer respirar um pouco mais sobre isso. A gente, com certeza, teremos ainda novos encontros, porque eu acho que é um assunto que não se esgota, né? Tem muito ainda do que a gente aprender. Espero que tenham gostado, espero que fiquem aí, né, com essa reflexão, principalmente acerca dos investimentos que a gente faz e da valorização do nosso serviço, né? A gente tem que ser coerente com aquilo que a gente tem para oferecer. Então, se você sabe do quanto você se capacita, do que você tem para oferecer, que você saiba, como ele falou, criar o seu diferencial e passar isso para o seu cliente, para a mulher, para as famílias que te buscam de uma forma que, olha, eu estou cobrando o que é justo pelo meu trabalho. Então, vamos ver, né, que seja outras formas de pagamento, né, eu sei que a gente tem essa dificuldade, mas a gente entender que é o nosso trabalho, né, a gente estuda e é a nossa fonte de renda, e não é antiético, não é errado a gente cobrar por preço naquilo que a gente vê valor, naquilo que a gente oferece com valor, né. Então, fiquem com as reflexões, né? Com certeza teremos outras oportunidades. Queria agradecer muito vocês. Vamos tirar uma foto só da turma? Quem puder abrir a câmera, ou então, hoje, se puder só parar o compartilhamento da tela, aí aparece todo mundo. A Mayla tem essa frase, a Mayla é minha amiga, o pessoal também, ela fala, é justo que muito custe o que muito vale.
Então, é a gente entender mesmo, assim, os méritos que nós temos enquanto profissionais da saúde. Eu sempre falo, né, o laser, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas é um atendimento tão rápido, dura poucos segundos, a gente vai cobrar isso tudo, vai cobrar muito. Falo, não é o tempo que a gente está ali somente, é o valor do serviço que a gente está entregando, né, a qualidade de vida, a qualidade daquela relação. Então, da gente de nós começarmos a ser generosos com a gente mesmo, com o trabalho que a gente desenvolve, com o mérito que a gente tem, somos profissionais da saúde, mas somos profissionais, né? Então, e quando a gente pensa isso, a gente fala assim, cara, eu estou levando o melhor que eu posso. Essa pessoa que está chegando até mim, ela espera receber o melhor, e eu estou levando o melhor para ela, e isso é justo. É que eu receba por isso e que eu tenha uma remuneração à altura disso. Então, vamos lá, deixa eu tirar uma fotinha aqui, deixa eu fechar meu... Tem que fazer cara de galã, peraí. Ah, aquela pose, aquele olhar. Peraí, deixa eu fechar meu bate-papo aqui. Olhar 43, já diria o Parrola. Vamos lá, 1, 2, 3, e X. Bom, deixa eu só tirar aqui da outra parte da tela agora. Peraí, que tem mais uma. Eu tenho que colar lá. Ah, não, foi todo mundo, acho que foi. Pronto. Mais uma vez, muito, 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 muito obrigada. Espero que você também tenha gostado de estar com a gente aqui. Estou tudo sedento, leigo ainda no assunto, mas foi muito enriquecedor. Super obrigada, viu? Fique à vontade aí para fazer suas considerações finais. Olha, muito legal, né? Acho que, por que eu entrei para o mercado financeiro, né? Eu era um garçom, prestava serviço, vindo de uma família muito humilde, perdi minha mãe muito cedo. E em 2019 eu fui em Washington, Nova York e Pensilvânia. E eu fui no memorial do Lincoln, onde Abraham Lincoln falou que tinha um sonho. E eu percebo, né, que o Brasil, ainda mais ficou muito evidente na pandemia, 68 milhões de pessoas foram atrás de R$ 600. Então, qual é o meu propósito? Né? Meu propósito é democratizar o acesso ao mercado financeiro, é democratizar esse tipo de conhecimento. Adoraria que isso fosse tema em escolas públicas, acho que é por isso que o Google investiu na gente agora, a gente tem um projeto para isso. Acho que o meu propósito é tentar ajudar o Brasil, e aí uma questão que vocês talvez não saibam, né? No Brasil tem 100 milhões de pessoas que ganham R$ 400 e 2 milhões de pessoas que ganham R$ 17 mil. Quanto tempo demora para sair do ponto A para o ponto B? 9 gerações. São 9 gerações do Brasil para você aumentar a renda. Então, se com esse curso a gente conseguir aumentar a precificação de vocês, que vocês gerem mais lucro para os seus filhos, mais bem-estar para vocês, cara, o meu propósito de vida foi atingido. Eu queria agradecer demais a vocês que construíram mais um pedacinho dessa sementinha que eu venho lançando nos últimos anos, intensificando ainda mais. Queria agradecer o tempo, são 10 horas, 17 minutos, a audiência está bombando, dizer que foi uma alegria muito grande. Então, o meu propósito é democratizar o acesso, tornar-se cada vez mais pertinente à vida das pessoas e tentar reduzir essas desigualdades econômicas e sociais. É isso. Obrigado. Obrigada. Super obrigada, gente. Boa noite. Linda história, linda trajetória. Já virei fã e com certeza teremos outros encontros aí. Viu? Fiquem ligadinhos lá nas nossas redes sociais, que em breve a gente divulga o próximo. Tá bom? Um beijo grande, gente. Boa noite para vocês. Fiquem bem. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.